Glória a Deus, né? Então, Isaías diz assim, né? Buscai-me-eis e me achareis, né? Quando me buscares de todo o vosso coração. Tem uma diferença bem grande, né? Do Velho Testamento para o Novo Testamento, quando nós vamos buscar a Deus, né? É que naquela época o Espírito Santo só vinha sobre algumas pessoas muito consagradas e escolhidas, né? Mas a Bíblia diz assim, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então agora, depois que Jesus veio, né, o nosso sumo sacerdote, então o sacrifício para que a glória de Deus descesse sobre nós foi feito, né? Até tem uma música do Cirilo que diz assim, né, que sem sacrifício não há glória, né? Então, por exemplo, por isso que é o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, a morte, a ressurreição de Jesus, né? Ele abriu os céus para que nós tenhamos comunhão com Deus. Essa comunhão, ela é testificada, ela é um fato, a partir do momento que nós estamos tendo intimidade com o Espírito Santo. Pode ver que o véu rasgou de cima a baixo, assim que Jesus foi morto, né? O véu rasgou de cima a baixo, né? Então, o Espírito Santo, quando ele vinha na época do Velho Testamento, tinham que ser feito muito sacrifício pelo pecado do povo. Tinha que ser feito muitos rituais, muita consagração. Aí o Espírito Santo vinha, né, como prova que Deus tinha aceitado toda aquela festa, aquele sacrifício, mostrava que Deus tinha aceitado, vinha a glória de Deus, né? Então, quando o Espírito Santo vem sobre nós, a Bíblia diz que nós recebemos o selo. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 12 em diante, lá fala assim, que depois que nós cremos na verdadeira mensagem, vocês foram selados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que nós receberemos o que Deus prometeu. Então, toda vez que nós nos reunimos como igreja, nós devemos adorar a Deus para nós sermos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo você está, mais você está garantido que se Jesus voltar, você vai ser arrebatado imediatamente. Então, às vezes a pessoa fala, como é que eu vou saber que eu tenho certeza da salvação? Todo cheio do Espírito Santo vai ser arrebatado. Só lembrar da parábola das 10 virgens, né? Então, as nécias tinham pouco azeite, tinha o Espírito Santo. Mas a que o noivo levou é as que estavam transbordando, que tinha bastante. Glória a Deus. Aleluia. Então diga comigo assim, Senhor Jesus, eu não saí da minha casa à toa. Eu vim aqui porque eu te quero. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor veio em carne, que o Senhor viveu como um cordeiro perfeito, que o Senhor foi morto e ressuscitou, pagando pelos meus pecados e tendo a vitória sobre a morte. E o Senhor subiu aos céus, está sentado à destra de Deus, meu Pai. E agora, o Senhor nos une por meio do Espírito Santo. Papai do céu, o Senhor diz na tua palavra que se eu crer em Jesus, eu vou receber o poder para ser feito filho de Deus. Então eu estou aqui, eu quero receber mais desse poder para a glória de teu nome. Para Satanás, eu não tenho nada contigo. Arruma o que é seu e saia da minha vida, saia da minha casa, saia do meu trabalho, saia de tudo que é meu, do meu nome,
das minhas finanças, da minha vida social, saia, em nome de Jesus. A sua obra de macumbaria, feitiçaria, maldição, direito legal, por causa dos pecados, eu declaro desfeito, em nome de Jesus. Satanás, eu sou de Jesus, e eu vim aqui por Ele. Senhor Jesus, eu quero mais de Ti. Quero Te conhecer muito. Espírito Santo, eu quero Te conhecer. Amém. Deixa eu fazer uma oração para você. Querido Deus, meu Pai, aqui está Teu povo, Deus. Cada um, Pai, tem a sua individualidade, Pai. Cada um é muito especial para Ti, Deus. Cada um, Senhor, o Senhor ama, Pai, tem um plano especial. Ninguém, Pai, pode dar nada para eles, Deus, que vai ser perfeito e bom como o Senhor pode dar essa noite. Um homem pode ser usado por Ti, Pai. O pastor Vanderlei vai poder ser usado por Ti, Pai. Os irmãos dessa igreja podem ser usados por Ti, eu também. Mas só o Senhor pode dar, Deus, a cura que o meu irmão precisa, a libertação, Pai, a bênção que eles precisam. E não tem bênção maior, Pai, do que Te conhecer. Aonde o Senhor entra, Pai, o mal tem que sair. Então, em nome de Jesus, Pai, abençoa esse culto. Coloca anjos aqui dentro, Pai. Deus, tira as nuvens, Pai, do inferno, Pai. Sopra Teu poder aqui, Pai, a graça maravilhosa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós não merecemos mesmo, Pai, mas o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz, Pai. E o Senhor aceitou esse sacrifício, Deus. Então, Pai, por Jesus, Pai, por causa da obra de Jesus, Deus, venha nos alcançar essa noite, Pai. Faça suas maravilhas, Deus, acontecer, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Agora eu vou passar para o pastor Vanderlei, né? Diga comigo assim: Senhor Jesus, usa o pastor Vanderlei para a glória de Teu nome. Amém. Pode chegar, pastor. Amém. Gente, a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui. Cada vez que eu venho aqui, eu tenho uma motivação muito grande de ver que o nosso Deus é um Deus de milagre. Eu acompanho a vida do Trovati desde quando ele era um borracheiro lá na saída para Andirá. E ele batia, me lembro, ele está batendo um pneu de trator, de bermuda, de chinelo havaiano no pé, né? E eu peguei e falei assim: Trovati, não é isso que Deus quer para você. E ele ficou bravo. Mas a verdade é isso que Deus queria para ele, né? Fazer isso aqui. Mas uma coisa, eu fico maravilhado de ver essa obra, ver essa igreja. Mas a semana passada, uma jovem aqui de Bandeirante ligou para mim, uma senhora, é a Silvia Souza. E então ela pegou, falou: paizão, eu quero contar para o senhor uma bênção. Eu falei: conta, Silvia. Daí ela pegou e disse assim: olha, eu estava perto da casa do Trovati, e ele estava entrando com o carro, eu chamei: pastor Trovati, né? E ele parou, eu fui a ele e pedi: ora por mim. E ele estendeu a mão sobre mim e começou a orar. Ela disse: olha, eu comecei a sentir um formigamento assim no pé, e veio subindo assim. Então ela conta que ela tinha feito uma sonografia, né? E tinha dado um nódulo no seio direito, né? E o médico pegou e falou para ela, ela tinha
feito a requisição pelo INAMP, mas o médico falou, olha, o seu caso deve fazer com urgência, deve fazer particular, e ela fez. Então, ela estava com esse resultado quando ela pediu oração para o Trovati. Então, era um caso grave, nódulo no seio, e depois dessa oração, ela foi no médico novamente, ele examinou e pediu para fazer a sonografia, daí foi fazer, não tinha mais nada. Ela falou, mas tem uma coisa aí, o médico examinou direito e falou, aqui não tem nada. Então, é isso que o nosso Deus faz. Uma salva de palmas colorosa para o nosso Deus. O nosso Deus que é um Deus de milagre, né? Que faz maravilha, que ouve a nossa oração e atende o nosso clamor, né? Então, que bênção! Nós temos um Deus tão maravilhoso, poderoso, que opera na nossa vida. Amém? Tem uma pedra fina, pedra de espina, pedra angular. Cristo é rocha pura, toda criatura pode segurar. Esta rocha é Cristo, todo imprevisto pode resolver. Todos meus pecados serão perdoados, Cristo tem poder. Essa rocha é Cristo, todo imprevisto pode resolver. Todos teus pecados serão perdoados, Cristo tem poder. Cristo tem poder e sabe lutar. Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá. Cristo tem poder e sabe lutar. Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá. Nós temos esse poderoso leão da tribo de Judá, que está a nosso favor, que peleja nossas lutas. Essa rocha é água e quem tem suas mágoas, Ele vai tirar. Nunca estou sozinho, Cristo é meu caminho, nele tenho paz. Tem paz verdadeira, quem nessa rocha firmado está. Cristo é a verdade, se creres nele, te libertará. Tem paz verdadeira, quem nessa rocha firmado está. Cristo é a verdade, se creres nele, te libertará. Cristo tem poder e sabe lutar. Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá. Cristo tem poder e sabe lutar. Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá. O Senhor tem uma palavra para nós nessa noite. E eu gostaria de estar pensando juntamente com os irmãos nesse tema, a cura da amargura na família. Olha, família é plano de Deus. Deus planejou para o homem o ambiente adequado, o melhor ambiente para o homem viver, é viver em família. Então, mas a família vem sendo muito agredida, bombardeada através de novelas, de revistas, de tantas coisas que combatem os valores da família. Mas
Deus tem colocado no meu coração um reclamo assim, para a gente voltar para as raízes da família. Aquilo que Deus planejou para a família. Então, porque é o melhor que nós temos para vivenciar. Então, nesse texto, nós vamos ver aqui em Gênesis, no capítulo 26, do verso 34 a 35, que vai falar que, tendo Esaú 40 anos de idade, tomou para si esposa Judite, filha de Beer, Eteu, e Bessamate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Veja, casamento em julgo desigual, né? Povo de Deus casando com um povo estranho, com crenças diferentes. Então, o desastre que trouxe para o seio da família e veio trazer amargura nos corações de Isaque e Rebeca. A família de Isaque e Rebeca foi marcada por amargura desde as contendas entre seus dois filhos, Esaú e Jacó. E posteriormente, pela desobediência de Esaú, se casado com mulheres de outros povos, que levaram a outros deuses e amargura para aquela casa. A amargura é comparada na Bíblia como espinho que se alastra por terra, desde a amargura a quem cuida do terreno. Então traz amargura, traz dissabor. Então, é como algo amargo que se come e o gosto fica mesmo depois de você comer uma coisa doce. Veja, então você comeu uma coisa amarga, então deu aquele amargo na sua boca. Mesmo que você coloque alguma coisa doce, não vai desfazer, vai continuar sentindo aquele amargo. Então, por isso a Bíblia diz, para não se pôr o sol sobre a nossa ira. Em Efésios 4:26 dizem: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Porque se deixarmos a ira para amanhã, ela pode crescer e se enraizar e tomar conta do nosso coração, prejudicando outras pessoas. Como curar a amargura na família? Veja, a gente tem de examinar a nossa vida cada dia. Olha, antes de dormir é bom a gente fazer um balanço. Quando foi nosso dia? E ver aquelas coisas que nos magoaram. E nós chegarmos diante de Deus e fazemos um propósito de conserto. Olha, a verdade, a gente vem ao culto e Deus fala ao nosso coração. E é importante a gente receber a palavra e levar a palavra para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Não adianta nós ouvirmos aqui alguma coisa, achar muito bonito, mas não vivenciar isso, não acatar, não encarnar essa palavra no nosso dia a dia. Então, é a mesma coisa de um farmacêutico que está lá, numa farmácia cheia de medicamento e está doente. Então, a gente tem de tomar o medicamento certo. E Deus tem aqui um medicamento. Através da cura da família de Isaque e Rebeca, podemos aprender sobre como curar a amargura na família, baseando também nas orientações do apóstolo Paulo no Novo Testamento, que diz o seguinte. Primeiro, está lá em Colossenses 3:18. Cura de amargura para o marido. Esposa, sede submissa ao próprio marido, como convém ao Senhor. Sede como submisso. O que é ser submissa? Submissa
submissão da mulher para com o marido, não é ela ser um capacho para o marido pisar em cima, não é isso. Mas olha, submissão é a esposa está sob a mesma missão, o mesmo propósito do marido. Então, nós estamos lutando com o mesmo propósito. Nosso lar ser saudável, nossos filhos ser bem alimentados, bem protegidos. Então, a nossa casa ser próspera. Então, ambos estão lutando. Olha, quando a gente é solteiro, quando a gente fala, eu vou para casa, a gente vai para a casa dos nossos pais. Mas quando a gente cresce, a gente deixa de ser criança, então a gente deixa o pai e a mãe e vai unir a nossa esposa e vamos ser uma só carne. Daí já não é, ir para casa não é mais a casa dos nossos pais, mas é a nossa casa. É a casa de você e ela e você. Né? Então é o nosso lar, a nossa casa. Então, os dois trabalhando no mesmo propósito, abraçando a mesma causa. Então, isso é submissão. Então, nós estamos aqui no mesmo propósito, no mesmo espírito, com a mesma luta, com o mesmo objetivo. Então, isso é submissão. O marido fica feliz quando a mulher lhe ajuda. Rebeca foi submissa ao contando ao marido a respeito dos problemas dos filhos. Está lá em Gênesis 27, 42, diz assim, Rebeca ficou sabendo do plano de Esaú e mandou chamar Jacó e ela disse, escuta aqui, o seu irmão Esaú está planejando vingar-se de você, ele quer matá-lo. A mulher pode curar a amargura do marido sendo submissa. Então, ela sendo aliada dele. Então, veja a cura da amargura da esposa. Está lá em Colossenses 3,19. Marido, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. A mulher curada da amargura quando o marido tem amor pela esposa. Como Cristo ama a igreja. Efésios 5, 25 diz assim, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E não vos conforme o amor do mundo. Isaac amou a Rebeca e orou pela sua mulher, para que ela pudesse ter filhos. Está lá em Gênesis 25, 21. Diz assim, Isaac orou ao Senhor por sua esposa, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu a oração e Rebeca, sua mulher, concebeu. O homem pode curar a amargura da esposa amando-a. Gente, a minha namorada está ali. Amanhã nós vamos fazer 63 anos de namoro. E dia 5 de março nós vamos fazer 61 anos de casado. Olha, eu falei aqui do namoro, porque acontece o seguinte, o namoro não deve terminar no altar, quando você vem receber a bênção nupcial. Mas você recebe a bênção para poder namorar mais. Então, aonde está que depois que você casa não precisa namorar mais? Gente, o segredo do casamento prevalecer, perdurar, está no namoro. Quando eu pastoreava em Jacarezinho, foi meu primeiro ministério, então tinha um casal, Antônio Ginotti e Dona Virgilina. Esse casal era uma bênção lá na igreja. E sempre fazia culto na casa dele, ele convidava os parentes, os vizinhos, e a gente ia lá.
Mas quando eu ia fazer visita na casa do seu Antônio Ginotti, era uma coisa muito gostosa, porque ele tinha uma parreira assim, uma ramagem de parreira na frente da casa, e tinha um banco. A gente chegava lá e ele estava lá segurando na mãozinha dela, né? E muito bonitinho. E mais um dos cultos que eu fui fazer lá, eu vi que estava diferente, a mesa cheia de salgadinho, refrigerante, tantas coisas. Eu perguntei assim, aqui está muito festivo hoje, seu Antônio, qual é o motivo? Ele falou, hoje nós estamos fazendo 67 anos de casado. Então eu vi assim que a importância do namoro. Olha, a verdade é o seguinte, mesmo depois de casado, aquelas coisas gostosas de ouvir dos lábios do namorado, da namorada, aquelas juras de amor, essas coisas vão continuar sendo gostosas de ouvir ao longo dos anos. Eu fui fazer uma boda de prata em Jacarezinho, e daí o casal estava lá, renovação das alianças, né? Então, eu te recebo, né, Geni, eu te recebo por minha esposa, para estar ao teu lado, na alegria, na tristeza, na riqueza ou na pobreza, porque eu te amo. Quando ele falou te amo, a mulher quase caiu. Então eu cheguei à conclusão que fazia 25 anos que ela não ouvia ele falar que a amava. Por isso que foi um impacto. Gente, não deixa a sua mulher sofrer com tantos anos de espera de uma palavra afetiva, de um gesto afetivo. É tão bom aquilo que a gente fala, mas também é tão bom aquilo que a gente transmite simbolicamente. Aquele abraço carinhoso, né? Gostoso, amoroso. Isso é muito bom. Então, essas coisas que incrementam o relacionamento conjugal. A gente precisa acrescentar lenha na fogueira. Precisa manter o fogo aceso. Porque casamento é obra de Deus. Então, em João 10:10 diz assim, Satanás não veio senão para matar, roubar e destruir. Mas esse mesmo versículo fala, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É isso que você está vivendo? Vida abundante? Então, é isso que Deus quer. Quer que o seu casamento seja abundante, seja gostoso. Então, é muito importante o prevalecer nesse relacionamento afetivo. Quando Deus fez a mulher, é interessante que Deus é sábio. Primeiramente, Deus coloca o homem lá no Éden. O homem está lá num lugar, o Éden, a palavra Éden, a etimologia da palavra quer dizer felicidade. Deus colocou o homem lá num lugar para ele ser feliz. Mas o homem ficou lá e ele sentiu uma profunda solidão. Ele estava cercado de tantas coisas lindas, maravilhosas, coisas gostosas, mas o homem não tinha alguém que partilhasse da sua vida, das suas emoções, porque o homem, ele foi criado para amar e ser amado. Isso é uma coisa de suma importância na vida do homem. Tanto é que Deus criou o homem porque o objetivo do amor de Deus é o homem. Eu não estou falando aqui do gênero feminino ou masculino, estou falando da espécie. O homem, o ser humano. Deus criou o homem para amar, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou. Olha, amar é dar, não é receber. Então, amar é a gente fazer tudo pelo outro. É o homem empenhado em fazer da sua família uma família feliz, uma família saudável, forte, amorosa, forte, para vencer as astutas ciladas do maligno. Então, Deus colocou o homem primeiramente sozinho lá, porque Deus sabe o coração do homem. Depois que o homem sentiu solidão, sentiu que faltava alguma coisa, Deus sabia bem exatamente o que faltava para ele. Deus toma de uma porção do homem e faz uma mulher, e leva essa mulher para o homem, e o homem olha para aquela mulher, e ele vê a coisa mais linda. E ele faz essa declaração de amor. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Você olha para sua esposa como uma extensão de você mesmo. Osso dos seus ossos, carne da sua carne. Eu fico encabulado quando tenho de tomar uma injeção. A enfermeira pergunta: o senhor prefere no braço direito ou no esquerdo? Eu preferia que fosse no braço dela, porque tanto no meu lado esquerdo como no direito vai doer do mesmo jeito. Não é verdade? Então dá para você entender o que Adão falou nessa declaração. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então ele estava declarando que tudo aquilo que trouxesse alegria, júbilo ao coração da mulher, alegraria o seu coração. Mas tudo aquilo que a ferisse, que fizesse doer nela, doeria nele. Porque ele estava olhando para Eva como ele mesmo, algo dele mesmo. Então, veja como Adão aprendeu a lição. Hoje nós estamos aprendendo a lição, né? Vamos olhar para a nossa companheira como carne da nossa carne, ossos dos meus ossos. Então, casamento meu com a Clara, eu tive muitos momentos de muita alegria. As vitórias, as conquistas que ela teve, quando ela fez faculdade, né? Colou grau na faculdade, depois fez pós-graduação, né? Então, que coisa mais a gente sente recompensado. Eu estava participando daquela vitória. Mas também, quando ela adoece, eu fico triste. Também faz doer em mim. Porque nós somos um. Deixa o homem, pai e mãe, e une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Se tornando uma unidade. Né? Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Esse é o plano de Deus para a tua vida. Então, cultive o namoro com a sua namorada. O texto falou assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se houver uma desinteligência entre o casal, eu dou um conselho: não vão dormir brigado, porque dormir brigado é problema sério. Porque já pensou, a cama, aqui no meio da cama é maciozinho, né? E aqui do lado tem aquelas travessas de madeira. E se a gente está brigado, a gente faz tudo para não relar um no outro, né? E a gente vai dormir em cima da madeira. No outro dia vai acordar lá tudo de mau jeito. Porque dormiu mal. Então, seja inteligente. Não vai dormir brigado. Fica lá na sala. Mesmo que tenha de ser vencido pelo cansaço. Chega uma hora que está com sono mesmo, então é a hora, pega, olha, vamos fazer as pazes, vamos acertar, abraça, beija, e daí vão dormir gostoso, daí pode dormir abraçadinho, no meio do colchão, no maciozinho da cama, não em cima
daquele sarrafo. Então, veja o que Deus tem planejado para nós. É melhor a gente ouvir o conselho do Senhor. Porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Ele quer destruir a sua família, o seu lar. Então, a gente vê tanto... Vocês já repararam? Vai no cartório e veja os proclamas de casamento e os programas de dissolução de casamento, de divórcio. Tem mais divórcio do que casamento. E olha, ainda levando em conta que muita gente não casa direto. Primeiro faz test drive, né? Vamos olhar um tempo junto, para depois pensar em casar. Mas veja, desses poucos que casa, tem um número muito grande de divórcio. Por quê? Estão fora da palavra. Errais por desconheceres as Escrituras. Então, a Bíblia é o manual do fabricante. Veja, você compra um liquidificador, o manual de instrução é uma folhazinha. Eu não consigo ler o manual do Corolla. É um livro de mais de 600 páginas. Mas quando dá um problema lá, outro dia acendeu uma luzinha lá no painel, de alerta lá, e eu fui procurar o que era, daí, quando fui desligar a chave do carro, apareceu lá, a bateria do controle está gasta. Daí eu peguei, parei numa autoelétrica, comprei a bateriazinha, pus lá, beleza. Veja, quantas coisas nós estamos fazendo de errado por não consultar o manual do fabricante. Não voltarmos para a palavra, buscar o que Deus tem para a nossa vida. Eu li um livro, há mais de 50 anos passado, o título dele já é muito importante. Diz assim: em meus passos, que faria Jesus? Olha, se você está diante de uma situação assim, que você está em dúvida para tomar uma decisão, se você fizer essa pergunta diagnóstica, que faria Jesus se ele estivesse aqui no meu lugar, tivesse de tomar uma decisão sobre esse assunto? Olha, se você fizer essa pergunta, você já vai saber, você sabe o coração de Jesus, o que Jesus tem, qual é o propósito de Jesus. Nós temos toda a chance de acertar. Vai dar certo. Se eu perguntar para mim mesmo, o que faria Jesus? Porque o meu espírito, lá dentro, é o espírito do homem que recebeu o Espírito de Deus. E esse espírito é o espírito da verdade. É o espírito que nos leva a entender a palavra. Então, nós vamos ver a decisão certa a ser tomada mediante a palavra de Deus. Então, é muito importante nós voltarmos. Vamos ver aqui a cura da amargura dos pais. Em Colossenses 3:20 diz assim: filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Os pais são curados da amargura quando os filhos andam em obediência para com os seus pais, em tudo. Filho obediente, leva, cura da amargura dos pais. Porque os pais vão ser orgulhosos. Porque acontece o seguinte, veja, nós, por mais defeituoso que somos, por mais problemático que somos, nós desejamos o melhor para os nossos filhos. Nós queremos o melhor. Nós aconselhamos nossos filhos através da vida que nós tivemos, nosso passado, nossos acertos, desacertos. Então, essas experiências nos levaram a amadurecer. E a gente orienta nossos filhos à luz disso. Agora veja, nós imperfeitos desejamos o melhor para os nossos filhos. Por isso, os filhos que obedecem os pais, eles são abençoados. É mandamento com promessa de Deus.
Então, veja, pais são curados da amargura quando os filhos lhe obedecem tudo. Efésios 6, de 1 a 3, diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honrai o pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja longa a vida sobre a terra, como diz o texto. Obedecer contra a vontade do pai e da mãe não é fácil, mas quando nós o fazemos, ela traz bênção, traz júbilo, faz com que a gente acerta na nossa caminhada. Os filhos são curados da amargura dos pais através da obediência. Então, os pais se sentem honrados, se sentem recompensados. Qual é o pai que não vai ficar contente de ver o filho indo para frente? A nossa família está vivendo um momento muito gostoso. O nosso primeiro neto, o Lucas, está formando em medicina esse ano, né? Então, que coisa maravilhosa! Mas por que acontecem essas coisas? Houve o conselho dos pais, houve o conselho da família. Então, vai para frente. Lucas esteve lá em Rondonópolis agora, e ele tem os amigos dele de colégio, então eles reuniram para comer uma pizza, conversar, e daí os colegas parabenizaram o Lucas, porque de todos aqueles rapazes que concluíram o colegial junto, o Lucas era o único que estava concluindo o curso de medicina. Era o único que tinha feito um curso superior. Os outros não foram mais. Então, gente, a obediência dos filhos. Veja, você, filho, obedecei vossos pais. Honra os seus pais com uma vida de obediência. Isso é bíblico. Isso traz bênção para a nossa vida. Cura da amargura dos filhos. Colossenses 3, 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fique desanimado. A amargura dos filhos é curada quando os pais têm paciência com eles. E não provoquem a ira, fazendo coisas que não lhe agradam. E ainda Efésios 6, 4 diz assim: vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. É preciso haver união, pois um reino dividido não subsiste, é o que diz lá em Marcos. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Não podemos servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro. Ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Por isso, o pai e mãe devem entrar em acordo para não dividir os filhos confundindo. Os pais curam a amargura dos filhos quando são pacientes. Gente, eu não fui fácil quando um menino. Eu era daqueles meninos danados mesmo. E acontece o seguinte, eu apanhei muito. E às vezes eu ficava contente porque eu estava prometido um corretivo, e chegava a visita e eu falava, graças a Deus. Eu tomava banho, entrava na minha caminha e começava a dormir lá. Mas a visita ia embora, a minha mãe ia lá, Vanderlei, vamos conversar daquele. E daí eu passava pela disciplina. Mas eu acho que foi bom, porque eu sou o que eu sou hoje,
passei pela disciplina da minha mãe. Mas acontece o seguinte, mas eu fui criado nesse ambiente. Mas quando vieram os nossos filhos, nós não aderimos a essas coisas de bater. Então, nossas filhas nunca apanharam. Nós partimos para o diálogo. Até o Roberto, o nosso genro, fala assim, quando a Clara pega a Bíblia, fala assim, vem cá, vamos conversar aqui. Eles falam assim, mãe, é melhor bater. Porque ela vai falar na palavra, né? Então, mas gente, então, nós pais devemos ter diálogo com os nossos filhos. Nossos filhos precisam acreditar em nós como pais. Nós temos de ter crédito com os nossos filhos. Para que a gente fale, e eles sabem que o nosso conselho é o melhor conselho. E eles possam receber bem. E possam vivenciar isso como vitória para as suas vidas. A cura da amargura dos irmãos. Em Gênesis 33, do verso 1 a 4, diz o seguinte, levantando Jacó os olhos, viu Esaú se aproximando, e com ele 400 homens armados. Então passou os filhos ali, Raquel e as duas servas, e a esposa da serva dos seus filhos à frente, e Lia os seus filhos atrás dele, e Raquel por último. E ele mesmo adiantou-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e arrojou-lhe ao pescoço, e beijou e choraram. Então veja, Esaú e Jacó, eles viveram em contenda 20 anos. 20 anos sem comunicação. A raiva ia aumentando dia após dia. Mas veja, um gesto amoroso quebrou o coração. Veja, ele mandou presente. E esses presentes foi bem recebido. E houve reconciliação entre os irmãos. Trouxe cura para aquela amargura de 20 anos. 20 anos, brigados. Agora era paz. Porque houve um gesto, um primeiro passo. Veja, se há uma desinteligência entre o casal, entre um membro da família, a melhor coisa que faz é dar o primeiro passo. Alguém tem de dar o primeiro passo, no sentido de reconciliação, de conserto. Olha, isso pode ser através da confissão do erro, pedido de perdão, pode ser através de um gesto. Às vezes eu e a Clara temos um desencontro, mas isso logo passa, a gente pega na mão do outro, e a gente abraça, e as coisas estão tudo bem. Então, a melhor coisa é dar o primeiro passo. Não guarde amargura. Não vamos viver em desacordo. Deus cura a amargura na família. Vamos lá em Isaías 53, versos 4 e 5, diz assim, certamente Ele, o Senhor, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Veja, Deus providenciou o meio de cura. Então, nós voltarmos para o nosso Deus, nós vamos encontrar força para viver vitoriosamente. Em meus passos, o que faria Jesus? Então, pensa
no seu lar, como vocês estão vivendo. Então, será que está dentro daquilo que diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Está vivendo vida plena. Vamos nos pôr em pé. Põe a mão no seu coração. Senhor Deus, nós temos visto a Tua palavra. Vemos, Senhor Deus, que Tu tem cura para a nossa família. Tu tem cura para a vida do casal, para a vida do casal com os filhos, dos irmãos com os irmãos. Senhor, sonda o nosso coração. Vê, Senhor, se há algum caminho mau, que esse caminho seja restaurado, consertado. Dá-nos, Senhor, um coração igual ao Teu, um coração amoroso, um coração paciente, um coração receptivo para com a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, seja vivenciado no nosso dia a dia. Paulo diz que nós somos cartas vivas, lidas por todo mundo. Senhor, que nós possamos ser aquela carta que fale da Tua grandeza, que fala do Teu poder, que fala do Teu amor, que mostra o Teu propósito, para que aquelas pessoas que sejam ao nosso lado, sejam impactadas pela Tua palavra e sejam transformados pelo poder da palavra viva. Usa nossas vidas, Senhor. Senhor, se há alguma coisa para ser consertada nas nossas vidas, no nosso lar, hoje nós ouvimos o Teu conselho, que nós possamos, a partir deste momento, estarmos fazendo os devidos consertos, para que as nossas vidas sejam transformadas, para que possamos viver a vida plena, a vida abundante. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amém. Eu vou cantar uma canção, encerrando a minha parte. Eu vou cantar uma canção que fala assim, o pecado não dói. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói. Que o pecado doesse, muitos não pecariam, temeriam a Deus, assim seria melhor. Mas Ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. Mas Ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. Ah, o pecado. O pecado não dói, mas o pecado mata. Então, tome cuidado, meu irmão, com esse tal de pecado. O pecado é uma lepra que ao mundo contaminou. Todo cuidado é pouco, não seja um infrator. Mas Ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. Mas Ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói.
É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói. Aleluia! Amém. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu fico gratificado de ver aquilo que Deus está fazendo no meio de vocês. E eu tenho certeza que ainda coisas maiores Deus vai fazer. E Deus abençoe. Abraça a palavra do Senhor. Vão intensificar o nosso namoro. Olha, o casamento não é o final do namoro, mas é receber a bênção para namorar muito mais, até que a morte nos separe. Amém? Glória a Deus.